Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E esse é o nosso canal de teologia. E aqui você encontra estudos teológicos. Esse canal ele é voltado para as pessoas que têm interesse em aprender mais sobre teologia. E hoje nós vamos falar sobre a teologia bíblica e as suas divisões. Como entender a Bíblia em profundidade. Lembrando que a semana passada, na nossa aula da semana passada, nós começamos a falar sobre as divisões da teologia. A teologia, ela se divide em teologia bíblica, teologia histórica, sistemática, prática e filosófica. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de uma série de 3 aulas para nos aprofundar nessas divisões. Hoje nós vamos começar com a teologia bíblica. Essa primeira aula você vai descobrir o que é teologia bíblica, como que ela se organiza. Também vamos explorar as partes do Antigo, as divisões do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e também entender qual que é a importância das línguas originais na Bíblia, que é o hebraico, o aramaico e também o grego. Qual que é a importância das línguas originais? O nosso texto base para a nossa aula de hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz assim: toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Palavra do Senhor. E também em João, capítulo 5, versículo 39, onde o Senhor Jesus, ele fala assim: examinai as escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Palavra do Senhor. Amém? Então, começando a nossa aula, o que é teologia bíblica? A teologia bíblica, ela é o estudo do conteúdo do Antigo e do Novo Testamento. Ela busca compreender cada livro da Bíblia em seu contexto, e por isso também envolve o estudo das línguas no original, como eu já disse, do grego, do hebraico e do aramaico. Qual que é a importância das línguas originais? O conhecimento das línguas originais da Bíblia, ele não é obrigatório para a fé, mas é uma ferramenta poderosa para a pessoa que quer se aprofundar nos estudos da teologia, na pregação, nos estudos bíblicos. E ele abre portas para que a gente possa compreender melhor qual que é a intenção dos autores e também a riqueza dos contextos, do contexto dos textos bíblicos e a profundidade da palavra de Deus. Vamos ver qual que é a estrutura primeiro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos 4 partes, vamos dizer assim, 4 divisões, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros históricos, os livros poéticos ou de sabedoria e os livros proféticos. Primeiro nós vamos começar com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, são as leis de Moisés. É o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. Os livros históricos, eles são 12 livros, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther.
Esses são os livros históricos. Os livros poéticos e de sabedoria são 5, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Cânticos dos Cânticos ou Cânticos de Salomão. Cânticos de Salomão. Cantares de Salomão. Tem pessoas que falam Cantares de Salomão. Os livros proféticos, eles são 17. E fica assim, divididos. 5 profetas maiores. E eles são conhecidos como profetas maiores por conta do tamanho do livro, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, que são 12 livros, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, a estrutura do Antigo Testamento, ela é formada por 39 livros, né? E essa divisão, ela ajuda a organizar os textos em lei, históricos, poéticos ou de sabedoria e profecia. E isso nos mostra os diferentes aspectos da revelação de Deus ao povo de Israel. Vamos ver então qual que é a estrutura do Novo Testamento. Já no Novo Testamento nós encontramos 6 grandes divisões ou partes principais. São os evangelhos sinóticos, o Evangelho de João, Atos, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o Apocalipse. Então, a estrutura do Novo Testamento, ela fica assim. Os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados sinóticos porque eles apresentam muitas narrativas semelhantes, com paralelos entre elas. O Evangelho de João, ele já é diferente dos sinóticos. Ele nos mostra mais os discursos do Senhor Jesus e também a divindade, a identidade divina do Senhor Jesus Cristo. Os Atos dos Apóstolos, ele relata a história da igreja primitiva e também as missões de Pedro e de Paulo. Epístolas paulinas, elas são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. As epístolas gerais, como elas são conhecidas, ou universais, são 8. São cartas escritas pelos outros apóstolos. Nós temos dentro das epístolas gerais ou universais, 1 de Hebreus, cuja autoria ela ainda é discutida, a de Tiago, lembrando que esse Tiago é o irmão de Jesus, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, e Judas, também conhecido como irmão do Senhor Jesus. Nós temos também o Apocalipse de João, que é um livro profético que ele fala da consumação da história e da vitória final do Senhor Jesus Cristo. Assim, o Novo Testamento ele fica organizado com 27 livros. Concluindo a aula de hoje, nós lemos em 2 Timóteo 3, 16 e 17 que a Bíblia é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Né? E o que isso me ensina? Que por isso que estudar cada parte da Escritura, das Escrituras Sagradas, nos ajuda a compreender melhor a mensagem do Senhor Deus para nós. Amém? Essa é a nossa aula de hoje. Lembrando que na próxima aula
nós vamos conhecer as outras áreas da teologia, lembrando que tem a teologia histórica, a prática, a filosófica e a sistemática. Então, eu não posso deixar de falar para você, desde já, você que ficou comigo até agora, se inscreva no canal para você ficar por dentro das nossas aulas, ative as notificações, o sininho, que assim quando tiver vídeo novo no canal, você vai ficar sabendo, né? Deixe o seu like e faça algum comentário, o que você achou da aula e se você tem interesse em saber alguma outra coisa sobre teologia. Amém? E como eu costumo sempre terminar a nossa aula, em 1 Samuel 7,12 diz assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus o abençoe.